Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio e único episódio de Segredo no Condomínio. Eu sou o Gaui Eu sou o Léo. e juntos nós somos o Diário Jovem Insano. Por isso, iremos contar uma história em forma de jogo. E o jogador será meu amigo Léo. Agora que Brian se juntou à Ordem, a Ordem irá enviá-lo para sua primeira missão solo supervisionada. Investigar uma série de incidentes estranhos em um condomínio de classe média alta chamado Residencial Jardim das Araucárias. Um lugar aparentemente tranquilo, mas marcado por relatos crescentes de desaparecimentos, luzes piscando no mesmo padrão durante a madrugada, vultos no corredores e um jardim interno que nunca perde folhas, mas também nunca para de crescer. Moradores juram que há portas que não estavam lá antes, um andar intermediário, no elevador que às vezes aparece e às vezes não, e uma figura que observa das câmeras de segurança, mesmo quando não há ninguém nos corredores. Brian cresceu na pequena cidade comunidade rural de Serra das Lajes, um lugar isolado e silencioso onde as pessoas evitavam falar sobre o que acontecia nas matas ao redor. Desde criança, ele percebia coisas que ninguém mais via, sombras que se moviam sozinhas, vozes distantes chamando seu nome, e sonhos que pareciam mais reais do que a própria vida. Meu nome é Brian. Eu sou um investigador. Eu tenho 26 anos e meu objetivo é entender o que está acontecendo com aquela porta misteriosa, aquela porta laranja que aparece de vez em quando nesse condomínio misterioso. Eu nunca estou sozinho na minha investigação, porque vozes na minha cabeça, desde quando eu sou criança, sempre vão sugerindo coisas para eu fazer, sempre vão falando, me enlouquecendo aos poucos, mas às vezes elas me falam a coisa certa. Elas me guiam para o caminho correto. O corredor era bem aberto. Tinha as paredes brancas, o teto cinza, mas a porta não estava mais lá. Agora, olhando para trás, somente havia o infinito desse corredor. E no chão havia muito de uma substância esquisita. Brian se aproxima da substância e investiga. Primeiro ele sente o cheiro, depois ele até testa o gosto, o sabor. Brian, ao provar dessa substância, só não sabia que ela enlouqueceria ele. Mas a quantidade foi mínima o bastante para que ele não ficasse sob efeito por tempo prolongado. Percebendo a perda de sanidade, Brian fica atordoado, mas logo ele se lembra de seu objetivo, investigar. Então ele segue em frente até uma curva do corredor. Essa curva é possível ver duas portas. Na esquerda, uma porta laranja claro. Na direita, uma porta laranja escuro. Brian, ao observar as duas portas, novamente escuta as vozes. E essas vozes diziam para ele testar primeiro a porta laranja claro, a porta na esquerda. A rebeldia se apossou de Brian e ele decidiu testar a porta laranja escuro. Ao testar a porta, nada, nada acontece. A porta havia uma fechadura que não parecia normal. Brian sentiu isso. Brian sentiu que havia algo estranho. Essa porta, ela parecia incomum. Ela parecia paranormal. Diante da frustração na abertura da porta escura, Brian segue para a porta clara, que parece normal, parece uma porta comum. Então ele usa um clipe que estava em seu bolso para destrancar a fechadura e consegue abrir a porta. Ao abrir, ele estranha, porque era a sua casa. E então ele decide atravessar a porta e andar em direção à sua casa. Brian percebe que não existem pessoas desse lado. Tudo está como estava antes, menos isso. Não há ninguém. O garoto explora o lugar, descobrindo que existe uma espécie de campo de força que impede dele sair de um raio de mais ou menos 200 metros. Então Brian decide ir da sua casa coletar recursos. Mas ele está sem um objetivo claro até o momento. Ele sabe que tem uma porta, mas essa porta ele não sabe como abrir. Então, ele decide escutar as vozes, porque elas guiam ele até o sucesso. As vozes falam.
que o seu vizinho, a casa que ele ainda não explorou, é a chave. A porta, infelizmente, está trancada. Brian não consegue abrir. Ele falha. Porém, para sua sorte, a janela estava aberta. Testando suas habilidades de acrobacia, Brian pula para dentro da casa, onde ele começa a vasculhar em busca de pistas. No caminho, ele encontra uma faca, a qual ele guarda em seu bolso direito. Porém, parece não haver nada que chame a atenção dele. Ele busca de novo suas vozes. Escutando essas vozes, ele entende que o lugar onde ele deve ir é o porão. Mas ele não sabe onde fica. Ele nunca entrou nessa casa. Então, ele decide explorar. E vai explorar por um bom tempo, até que finalmente encontra. Após mais ou menos 2 horas de procura, ele percebe que o céu não muda. O sol não muda de posição. Não anoitece, não acontece nada. Mas ele encontra. Ele encontra um alçapão de madeira, que ele abre. O alçapão revela uma escada em uma sala muito escura. Ele quase não enxerga nada. E as vozes elas começam de novo e de novo, repetem inúmeras vezes. Vá até o baú. A chave atrás da prateleira. Vá até o baú. A chave. Abra o baú. A chave. Vá até o baú. Essa proximidade com esse item amaldiçoado pode ter feito com que Brian perdesse um pouco de sua sanidade. Mas, mesmo assim, ele segue em frente, tateando pelo porão escuro, até encontrar um baú do tamanho de um corpo. Para abrir o baú, ele usa uma coisa que estava no seu bolso desde quando ele chegou: um clipe de papel. Ele com êxito consegue abrir o baú, mas não havia nada. Havia só uma substância preta, um lodo preto que começa a formar uma figura. Começa a ficar humanoide. Mas antes que isso aconteça, a gente vai rapidamente para uma pausa e quando a gente voltar, a gente vai voltar com o nosso amigo Brian tomando uma surra. O Brian com êxito consegue abrir o baú. Mas era estranho. Não havia chave. Somente uma substância preta. Um lodo preto que começa a reagir. Esse lodo começa estranhamente a se mover. Ele começa a ficar agitado e começa a virar uma figura. Algo humanoide. Como que por instinto, Brian percebe aquela criatura e pega a faca em seu bolso, desferindo um golpe no que seria a garganta daquela massa que estava se formando. Brian, que é só mais um humano qualquer, ele pensa ter acertado um belo golpe, enquanto o inimigo ainda estava desprevenido. Mas para o seu azar, essa coisa não é uma pessoa. É algo sobrenatural. Esse lodo preto, esse esqueleto, vai atacar ele. Dilacerado por um golpe selvagem das garras daquela criatura, Brian cai desorientado e cego pela fúria, pela vontade de contra-atacar. Porém, o Brian não tinha chances contra essa criatura. Então erra o contra-ataque. Ele não tinha chances contra o sobrenatural. Mas rapidamente pensa em uma solução genial. Ele vai subir as escadas e pular por cima do inimigo. Afinal, as vozes não paravam de dizer para ele que ele ainda não concluiu seu objetivo. Ele ainda não pegou o que havia no baú. Ele ainda não pegou a chave. Com uma acrobacia maluca e gastando completamente suas energias para conseguir correr na frente de seu inimigo e vencer essa perseguição, Brian chega ao topo da escada e fica com uma vantagem sobre seu adversário. Ele pula em um salto magnífico e cai do outro lado, deixando seu inimigo completamente desnorteado. Brian, que sabia que podia morrer a qualquer momento caso bobeasse, levantou-se rapidamente e foi em direção até o baú. Mas logo atrás dele estava a criatura, aquela criatura esquelética com lodo.
virou lodo novamente. E agora ela vai pular na direção do Brian. O Brian não consegue desviar. Então a criatura o atravessa o fígado, causando uma enorme dor nele. A dor era imensa, mas ele continuou. Ele se moveu para frente e olhou para dentro do baú, onde ele viu uma chave que não estava mais coberta de lodo. Uma chave grande, mas estranhamente normal. Aproveitando a distância que estava da criatura, ele usa a ação que tinha sobrado e corre em direção ao alçapão, subindo as escadas. Antes que a criatura alcance, Brian fecha o alçapão com toda a força que ele tem. E agora a criatura está selada. E Brian se sente aliviado. Mas as vozes, elas aparecem novamente. E elas falam: volte. Confuso com as instruções inexatas das vozes, Brian pensa em voltar para dentro do porão, pensando que poderia ter esquecido algo lá, mas logo se lembra que ele tinha que voltar para o corredor. O corredor que tinha aquela substância tão peculiar no chão, para ir lá e achar a porta laranja escuro. Talvez essa fosse a chave daquela porta. Indo agora em direção até aquela porta, Brian chega até o corredor e encaixa a chave na fechadura. Mas ele força e nada acontece. Ele tenta girar a chave e nada acontece. Porém, ele escuta as vozes. Novamente, as vozes elas solução para tudo. E as vozes, elas querem que ele se afaste. E então ele segue o que elas falam. Brian se afasta e agora ele vê a mágica acontecer. A chave, ela não existe mais. O que era uma chave agora é somente lodo. O lodo preenche a fechadura. O lodo preenche a porta. E a porta se transforma em lodo e some pelas frestas daquela porta. Brian vê um deslumbrante novo mundo quando ele abre essa porta. Esse mundo era um mundo vibrante. A grama havia um tom verde puxado para o azul. A água havia um tom rosa, além de alguns seres misteriosos, mas aparentemente inofensivos. Eram algumas casas, umas mini casas, com diferencial que essas casas haviam olhos, não haviam bocas, haviam braços e pernas. As cores dessas casas eram bastante variadas. Elas podiam ter seu teto rosa, podiam ter sua parede verde, podiam ter a sua parede azul, ou também cinza. Qualquer cor, era variada. É, sim, era qualquer cor. Para testar as casinhas, Brian pega uma delas e chacoalha. Ele vê que ela não é maior que a sua cabeça. Depois a joga no chão e vê que um dos braços dela sai. Ele pega esse braço e guarda em seu bolso e segue sua jornada. Parece que suas vozes estão mais silenciosas. Ele não tem nenhum tipo de guia nessa sua nova aventura. Então, ele começa a investigar. Ele olha em volta. Observando em volta, ele vai em direção até um lago que o chamou a atenção. Observando no fundo desse lago, ele não vê nada. Somente algumas rochas e terra, mas nada de importante. Nada que fosse de fato ajudar ele. Então ele pensa em seguir esse lago e ver no que dá. Seguindo esse lago, ele leva umas 5 horas. Era bem longo o trajeto. Porém, ele finalmente chega em uma vila. Parecia ter vida nesse lugar. Ele vê pessoas, ou pelo menos o que pareciam pessoas. Elas eram pretas, literalmente pretas. Ele se aproxima e as pessoas parecem não estranhá-lo. Ele vê um homem e pergunta para esse homem onde que ele pode encontrar comida, qual o nome desse homem e por que essas pessoas são pintadas de preto. O homem, surpreendentemente feliz, ele entende que o Brian era uma pessoa recém-chegada na área. Então, apresenta-se como Tur e diz que o motivo dele se pintar de preto é muito simples. Na noite, há criaturas muito perigosas. E para caçá-las, você deve se camuflar na escuridão. Esse é o fim da primeira parte.